Oi, eu me chamo Aí. Hoje a gente vai falar um pouco mais de outra linguagem do amor, que é ato de serviço. Bem, ato de serviço, eu acho que muitas pessoas vão pensar que é o serviço doméstico que a maioria das mulheres faz. Vamos entender um pouquinho dela? Matheus, tem como você explicar um pouquinho dessa linguagem para nós? Então, ela já desmistificando, né, sobre essa linguagem do amor, atos de serviço, né, que é uma das 5 linguagens primárias do amor, certo? E desmistificando ela de uma vez por todas, de que ela não é apenas o serviço doméstico, né? Ela realmente é uma coisa muito mais profunda, né? Se ela, sendo considerada uma linguagem do amor, ela, como eu posso assim dizer, é mais profunda por si só, devido ser uma expressão de amor pelo seu companheiro. Então, por si só, né, atos de serviço, a palavra em si seria algo muito mais que vai além, muito mais do que fazer umas tarefas domésticas. No caso, ela vai ter um significado mais profundo. É um significado de realmente receber amor emocional do seu cônjuge e não simplesmente de fazer tarefas domésticas, ou seja, o que for, Ayla. Então é bastante profundo. É mais intenso, né? Não é só a questão de fazer um ato de serviço, de ajudar nenhum a fazer doméstico. Quer dizer que é muito mais do que isso. Sim, assim como também não engloba só atos domésticos, serviços domésticos em si. Um ato de serviço você pode precisar que seu cônjuge vá resolver alguma coisa para você em si, fora da casa, né, externamente da casa. Então, não significaria que seria por si só dentro da casa, doméstico, né? Por si só, já nesse conceito já extrapola a ideia de serviço doméstico. Se for uma coisa que você precisa que seu cônjuge vá resolver para você na rua, tipo, vá, sei lá, consertar o calçado, levar as crianças para o colégio, alguma coisa, isso é um ato de serviço que está externo à casa e continua sendo um ato de serviço, certo? E nesse caso, não necessariamente precisa ter esse conceito prévio, né? Preconceito de ser somente serviço doméstico, serviço da casa, serviço do lar, serviço de empregada, né? De empregado doméstico, o que for, certo? No caso, não é, eu acho que muitas pessoas podem pensar, é a questão de botar o lixo para fora, mas não é. Pode ser até um projeto, né, que os dois façam, que, tipo, pode ser até uma ajuda nenhuma, um tá estudando e o outro vem ajudar. Já acaba se tornando um ato de serviço, né, essa ajuda. Sim, exatamente, Aila. Por exemplo, um exemplo muito bom esse seu é de que realmente um companheiro ajude o outro em alguma atividade dele, seja da questão da escola, né, da questão escolar, seja de universidade, escola, o que for, ou seja também em alguma questão de trabalho que às vezes ele está muito atarefado, muito cheio de serviço, e para ele faria sentido se tivesse outra pessoa para ajudar ali, né, para resolver aquela coisa. Às vezes é dizer, imprima aqui umas folhas, ou então separe aqui esses cadernos, faça alguma coisa assim, às vezes bem até relativamente simples, aparentemente, né, vai ser, mas que faz toda a diferença, né, para o seu cônjuge. Principalmente se ele tem como principal linguagem do amor atos de serviço. Ayla. Realmente, atos de serviço ela é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente tarefas domésticas. Ah, então quer dizer que quem tem atos de serviço vai querer toda hora que seu cônjuge vai lá lavar as coisas, vai lá lavar isso, vai lá fazer aquilo, outro. Simplesmente não é apenas coisas domésticas, como eu disse, e simplesmente também não é qualquer coisa que você diga, vai fazer agora isso, faça isso ou aquilo. Claro que não é somente isso. Isso é só algumas das possibilidades. E realmente é uma coisa muito mais profunda do que fazer uma coisa pelo outro por si só. É como se você teve, quando o companheiro vai fazer essa atividade, esse ato de serviço, ele vai fazer porque realmente ele decidiu, ele escolheu estar fazendo aquilo por você, para que ao fazer, veja você se sentindo bem, veja que você está feliz, contente com isso. Ou seja, você estará transmitindo, né, amor através desses atos. Ou seja, mesmo que porventura você antes não sabia, você estava transmitindo que amava ele, né? Assim como tem outras linguagens, né? Você quando você dá um presente, você está transmitindo através da linguagem do amor presente ao seu companheiro que ama ele, porque está dando um presente.
você estaria transmitindo através de um ato de serviço, né? Um serviço que fez por ele ou com ele, né? Eu gosto bastante dessa parte que, inclusive, por minha linguagem, inclusive ainda ser atos de serviço, eu adoro essa ideia de que não só as coisas em si, de que alguém faça por mim, mas de que faça comigo. Por exemplo, se for alguma tarefa doméstica, de fazer comida, ajudar em algum trabalho, algum projeto que eu esteja fazendo. Eu adoro essa ideia de que esteja sendo feita comigo. Então é muito bom porque alguém está me ajudando. Eu não estou fazendo sozinho, que inclusive acaba se tornando um estresse. Você acaba se estressando mais, se preocupando mais, tendo muito mais dificuldade no que você vai fazer, porque você acaba fazendo, querendo resolver tudo sozinho. Sim. Então, quando você tem alguém, nesse caso o seu companheiro, para fazer esses atos de serviço por você, ou então com você, né, que é a parte que eu mais gosto, comigo, juntos, né, eu acho que realmente isso sim que faz a diferença. Eu sim, nesse momento eu consigo me sentir amado, né, nesse momento. Acho que como a gente já entendeu, atos de serviço não são apenas afazeres domésticos, porque inclui coisas além, tipo ajudar, colaborar, sempre estar ali apoiando, até um apoio. É um ato de serviço, um apoio? Tipo, um apoiando o outro se torna um ato de serviço? Sim, ainda sim, porque realmente se você tem com quem você contar, né, às vezes você acha que não vai dar tempo de fazer alguma coisa, ou então você não tem ninguém a qual sempre te dá um conselho ou tá ali próximo, te dá uma dica, né, um detalhezinho que às vezes você não viu, só o outro companheiro que está próximo ali viu, que às vezes você acha que é muito complicado para você fazer sozinho, aí seu companheiro vem ali, não, mas é simples, é só fazer assim, que já resolve, ou seja, isso acaba se tornando um apoio, como você diz, um ato de serviço, porque você está ali sempre para realmente ter um outro olhar com ele, junto de alguma coisa que ele precise, né, fazer. Então, por si só, o ato de serviço, pelo que você pode perceber, não é apenas o serviço doméstico, não é apenas vá fazer isso aqui, vá lavar isso ali, vá cozinhar ali, não é apenas mandar. Inclusive, o amor, a construção do amor romântico através das 5 linguagens, e nesse caso da linguagem, né, primária de auto-serviço, quando a gente utiliza, não é para que se exija nada do seu companheiro. Não se existe exigência na construção de um amor romântico. Existe o que eu chamo de pedido. Se realmente minha linguagem, como linguagem principal do amor, é atos de serviço, ou seja, eu vou me sentir amado quando meu companheiro, né, no caso minha companheira, fizer algum ato de serviço comigo, né, para mim ou comigo, né, realmente isso sim seria mais um direcionamento. Quando você perceber que ela poderia te ajudar em alguma coisa, isso seria um direcionamento, está pedindo, né, a ela alguma coisa, né, sua companheira, e não exigindo que se você não fizer você não me ama, não sei o que. Não pode ser dessa maneira. Não é isso que eu venho aqui ensinar. O que eu venho ensinar é se você direciona seu companheiro para aquilo que realmente é importante para você, que faz sentido, e que se seu companheiro fizer junto com você ou por você, vai, né, trazer grandes resultados. Você vai se sentir amado e muito mais tranquilo, né? Você vai deixar de lado os sentimentos de estresse, de cansaço, de tantos outros sintomas que pode vir a ter, que isso, inclusive, é o que contribui para que seu casamento até melhore, muito melhor, cresça bastante, né? Porque se os dois cônjuges sempre estiverem, né, de bem, né, se sentindo bem no relacionamento, aí sim, realmente vocês vão ser muito felizes e vão ter um casamento muito harmonioso juntos. Então quer dizer que eu não posso exigir do meu companheiro que ele faça atos de serviço, porque ato de serviço não é simplesmente coisas que mulher faz, né? Não é apenas serviços domésticos, como eu venho dizendo, não é apenas aquilo que, por exemplo, o que
acabou se padronizando, né, um estereótipo da sociedade de que a mulher que faz as tarefas domésticas, né, eu acho que já está Acho que é sendo, por causa do costume. já está deles. acabando esse estereótipo. Eu acho que as novas gerações, inclusive, já vêm com essa ideia mais claramente de que realmente não tem tanto essa divisão de tarefas tão gritantes, não é tão grande a divisão quanto era antigamente. Acho que gerações anteriores, né, tinha realmente essa divisão bem clara, que seria o marido faz, tipo, trabalha às vezes geralmente fora de casa e a mulher trabalha mais em casa. Geralmente era a famosa doméstica, né? Hoje em dia, donas de casa, né? Acabava não tendo uma profissão que ela recebesse, porque nesse caso, exceto quando ela trabalhava em outra casa, mas geralmente em casa ela fazia as tarefas como se fosse a profissão dela, que na verdade não era. Inclusive, segundo novas pesquisas agora recentemente, que já estão saindo, realmente isso já está se equilibrando. O companheiro, o marido, já está também começando a fazer algumas tarefas domésticas também além da esposa. Tipo, não é só apenas a mulher que fica sempre para as tarefas domésticas. E principalmente aí, quando você olha para o contexto da linguagem do amor, né, de atos de serviço, que significa que às vezes pode ocorrer, né, de que a mulher que seja atos de serviço, né, como linguagem principal, e o companheiro não. E o que isso significa, Ila, para nosso entendimento aqui? Que se a mulher que é atos de serviço, ela vai receber amor através desses atos de serviço. Ela vai se sentir amada através de atos de serviço. Então ela espera, né, que ela vai esperar que o seu companheiro que faça atos de serviço por ela. Não é isso? E seu companheiro às vezes não é. O homem, por exemplo, nesse caso, não é atos de serviço. Então ele nem acha tão importante atos de serviço quanto sua esposa, por exemplo. Por ele faria a comida, lavaria a roupa, esse tipo de coisa que seria considerado atos de serviço doméstico, por exemplo, certo? Nesse caso, pode ocorrer bastante. Hoje em dia, principalmente, nessas novas gerações, pode ocorrer bastante. Pode ocorrer que os dois sejam atos de serviço, então um espere pelo outro, que um ajude o outro, né, nesse caso. Aí é que tá, você poderia imaginar, pensar que quando os dois companheiros são a mesma linguagem do amor, tudo está resolvido, porque se um é aquilo, então ele vai fazer pelo outro, e o outro é aquilo, também vai fazer pelo outro, quase que automático, né? Porque eles têm facilidade. Acabar fazendo junto, né? E tá em uma união, talvez. Exato. Só que tem que tomar muito cuidado nesse ponto, e por isso que eu estou aqui para explicar que, se caso os dois, né, são a mesma linguagem, mas os dois não se atentam, não estão atentos aqui às dicas que eu estou passando, de que realmente, mesmo que os dois já tenham feito o teste, já tenham certeza, mais certeza, igual eu recomendo aqui, você parar para refletir, tem pelo menos cinco dicas antes e você fazer o teste para confirmação. Então, se realmente você já fez o teste, já confirmou que seja ato de serviço, por exemplo, e sua companheira também, nesse caso ainda existe a possibilidade de que vocês deveriam, né, se ajustar o que realmente um prefere que o outro faça, ou seja, a famosa pedido, famosa dica. Você pode até, porventura, fazer uma listinha com alguns 3 a 5 itens que seu companheiro poderia fazer por você e que sua companheira poderia fazer, sua companheira poderia fazer por você e vice-versa, né? Assim. Ou seja, que aí, nesse ponto, a gente estaria ajustando, né? Essa dica aqui, estaria ajustando o casamento, estaria ajustando o que mais, né, dentro do ato de serviço, estaria fazendo com que se sentisse amado pelo seu companheiro, certo? Nesse caso, é como se fosse o famoso dialeto dentro da linguagem. Linguagem não é, fazendo uma metáfora, linguagem do amor não significa a maneira que você conversa com seu companheiro para expressar amor, se dentro dessa linguagem maior, né, que são 5 no total, hoje a gente estamos falando atos de serviço. Se nesse caso ela ou ele é ato de serviço, ela ainda teria o famoso dialeto. O que é dialeto? É como se fosse um sotaque diferente ali. Fazendo uma metáfora assim, para entender melhor aqui, no Brasil se fala português, não é isso? Todos que moram no Brasil, pelo menos natural do Brasil, moram no Brasil no português. Só que todos sabem, né, também que moram no Brasil, entendem que pelo menos tem 5 regiões no Brasil, não é isso? E se tem 5 regiões, cada região tem o famoso dialetozinho, sotaquezinho. Alguns entendem o sotaque mineiro, sotaque carioca, o sotaque nordestino, do norte, do sul, gaúcho. Tem cada dialetozinho. Então, significa que, por si só por ser brasileiro, todo mundo vai falar do jeito que um gaúcho fala, ou que um mineiro fala? Não.
eu que moro no Nordeste posso falar de um jeito que um gaúcho não fala, né? Uma falar um pouco mais rápida, mais arrastada, é o famoso sotaque. Bem assim na linguagem do amor ainda. Porque se eu posso ser atos de serviço, mas não é qualquer serviço, qualquer coisa. Então, qualquer coisa que meu companheiro fizer para mim, eu já vou gostar muito, porque eu sou atos de serviço. Então, eu quero qualquer coisa que ela faça. Se ela estiver limpando o chão, eu já gostei, porque é ato de serviço, né? Mas não é necessariamente assim. Porque existem os dialetos, ou seja, é como se fosse uma explicação mais profunda. As ramificações. Ramificação da linguagem do amor, certo? Então, realmente, no caso de ato de serviço, às vezes, porventura, no meu caso, eu gosto que minha companheira esteja fazendo as coisas comigo, né? Seja uma comida, seja ajudando eu em algum trabalho, em algum projeto. Então, às vezes é diferente de eu gostar de que ela limpe a casa, né? Lave o banheiro, alguma coisa assim, que é um serviço diferente. Então, é o famoso dialeto, né? É como se eu sou brasileiro, falo português, mas eu falo com sotaque nordestino. E pode ter outro brasileiro que fala português que ia preferir, que nesse caso fala mineiro, né? Tem um sotaque mineiro, que ia preferir que a companheira faça, lave a roupa, lave as coisas do banheiro. Seria um ato de serviço. Mais importante. Isso. É. No caso, acha que isso está expressando amor por ele? Sim, nesse caso seria o dialeto dele, de atos de serviço. Às vezes para ele não é tão importante, seria tão importante fazer a comida com ele, ou ele ajudar ele num projeto dele, por exemplo. Está ajudando em alguma coisa que ele está precisando fazer. Agora, seria mais importante ver a esposa, ou saber que a esposa está fazendo, lavando as roupas dele, está lavando o banheiro por ele, lavando e limpando a casa como um todo, um ato de serviço assim. Você dizer. Acha que atualmente ainda existe muito preconceito que tem coisa de homem, tem coisa de mulher? Tem coisa de homem fazer em casa, tem coisa de mulher fazer, ainda tem essa separação, tipo, lavar roupa é coisa de mulher, eu não vou lavar não, vou varrer a casa não, oxi, eu vou vergonha dessa. Então, eu acho que a opinião de alguns homens pode dizer, eu não vou varrer a casa não, oxi, isso é coisa de mulher. Então, em relação a esses estereótipos, né, que eu considero como se fossem padrões na sociedade que se perpetuaram por bastante tempo, eu acho que isso já realmente, como eu venho falando, já está se chegando ao fim. Claro que se a gente olhar, sempre vai ter casos, né, dos extremos, que sempre vai ocorrer dessa situação, né, que ainda preferem, ainda não gostam dessa situação de que mulher que fica mais com as coisas da casa e o homem que trabalha fora, eventualmente, né, como já se modificou tanto ainda com esse tempo depois da pandemia, por exemplo, que os companheiros começaram a passar mais tempo juntos, que eu acho que depois desse tempo de pandemia, tanta coisa se aflorou, se modificou, que agora não tem mais o que ter de desculpa, né? Não tem mais o que manter padrões antigos, velhos, né? Padrões antigos, né, já se foram devido a toda esse tempo que nós passamos, né? Tá passando. Tanto pela pandemia, como teve que ficar os dois em casa, mas também pela televisão, né? As novelas traz isso, essa mudança já tá a mudança de muitas vezes tem novelas que passam o pai cuidando da casa, cuidando do filho. Eu acho que de certo modo já foi modificando, tanto porque pessoas antigas, tipo de 50 anos, outras gerações vão achar que isso é um absurdo. Eu tocar a falda do menino, não, isso é coisa de mulher. Eu fazer comida, não. Então eu acho que tem a questão, tem gente que segue muitos pais, vê muitos pais, né? Quer seguir o modelo do pai, então achar que, tipo, se a esposa tiver como ato de serviço, só que ele seguir o modelo do pai e o pai não fazia nenhum ato de serviço em casa, vai acabar trazendo atrito, não é isso? Para o casamento. Então, Aila, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar, que você atentou, de que realmente se os pais, né, vamos supor, você tem um modelo antigo de referência dos pais, por exemplo, inclusive é o que tendencia, inclusive uma das dicas, para que tendencie você até pare para refletir antes o que realmente, quando mais jovem, mais criança, quando você tinha como referência, né, seus pais, é isso que te influenciou para que hoje, inclusive, você tenha como uma das principais linguagens, né, influenciada por isso. Porque você recebeu muita influência, né? Sim. Influência, uma referência que a gente chama, né, de você ver seus pais ali, seja sua mãe, seu pai fazendo aquilo, ou então como era realmente a relação entre os dois, que você via bastante quando era criança. Então, realmente, isso influencia bastante no seu modelo e na sua definição de sua linguagem principal do amor primária, certo, Aila? Mas o que eu quero aqui atentar e o que eu exemplifico, inclusive, aqui com o meu exemplo, né, nesse caso aqui,
que é o meu exemplo pessoal, é de que realmente, por mais que eu tenha recebido bastante influência, né, referência dos meus pais para que se tornasse e começasse a perceber que a linguagem principal do amor primário minha fosse atos de serviço, mesmo assim, eu já sou de uma nova geração em que percebe que esses estereótipos, né, de atos de serviço não significa apenas serviço doméstico por si só. E também sei de que, por mais que eu precise, né, ou até para mim, por linguagem do amor, né, primária, se sinta amado, né, após receber atos de serviço, jamais eu tendencio, nesse caso, para minha geração e no meu caso, de que achar que agora é que a mulher que faz as coisas da casa sozinha e eu não faço nada. Eu não posso ajudar, eu não tenho que ajudar, certo? Claro que eu falo dos dialetos. Se eu não gosto de lavar roupa, não gosto de lavar banheiro, limpar a casa, já é questão do famoso dialeto. Sim. Mas, com certeza, eu tenho coisas que eu vou gostar de fazer, né, dentro da casa, que ajudaria também a companheira, e que nesse caso eu poderia fazer junto com ela, né, seja fazer uma comida, seja fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, nós vamos fazer as compras da casa, por exemplo, e pagar as contas, por exemplo, isso talvez é muito enraizado em mim, eu gosto bastante de fazer, então é uma coisa que, por mais que seja atos de serviço, não quer dizer que seja tudo que eu vou querer ou gosto que minha companheira, nesse caso, faça. Às vezes tem algumas coisas que, para mim, eu já equilibro. Já daria para equilibrar no casamento ali, né? Alguns tipos de atos de serviço que equilibraria as tarefas domésticas, nesse caso, né? Se eu faço algumas coisas que minha esposa não vai precisar fazer, ou eu ajudo ela vai me fazer algumas coisas que eu não vou fazer necessariamente, ou que ela me ajuda também. Esse é o famoso equilíbrio ali no casamento e na casa. Isso no contexto do casamento e do lar como um todo. Como atos de serviço ele é muito presente, né, no quesito domiciliar, porque o ato de serviço geralmente tendencia a ser mais domiciliar. Mas como eu aqui atento que, assim como por exemplo, presentes não é apenas dar um presente, mas também estar presente, né? Eu atento aqui que atos de serviço não é só fazer as tarefas domésticas, não é só tarefa doméstica em si, mas é estar fazendo alguma coisa com seu companheiro, né? Ajudando seu companheiro ali, inclusive, certo? Então, ele é muito mais profundo do que simplesmente tarefas domésticas em si. Às vezes a tarefa é fora da casa, inclusive, não é nem dentro da casa. É a questão da ajuda, então. Exato. É a questão de você ajudar. Você acha que a gente sabe que, por mais que eu possa ter linguagem do amor, a linguagem do amor a serviço, eu não posso exigir que você me ajude. Qual seria a melhor maneira para, tipo, eu quero que você me ajude a lavar nos pratos, a lavar os pratos. Como eu faço isso? Eu não posso dizer, você nem lava os pratos. Ou posso? Não, Aile, então, inclusive, quando você quiser realmente, né, vamos supor que você seja a linguagem principal ato serviço, ou então às vezes não é importante, é uma secundária ou é muito importante para você. Você jamais deveria se referir ao seu companheiro, né, para exigir alguma coisa dele. Principalmente se você não souber utilizar bem as palavras. Você não souber utilizar, saber, o famoso conversar, saber explicar ele, direcionar ele. Certo? Porque você pode acabar caindo na armadilha, né? Eu considero aqui uma armadilha das palavras críticas e ofensivas, né? Aí, inclusive, você vai estar, claro, talvez até você, depois de uma palavra crítica, palavras críticas, né, e ofensivas, que seria o oposto, inclusive, de outra linguagem, que é de palavra de afirmação, através dessas palavras críticas, você, claro, vai acabar demonstrando a ele que aquilo que você quer que ele faça, inclusive, né? Lá no casamento, ou o que for. Qual o problema disso? O problema disso é que isso vai destruindo um pouquinho o casamento, vai fazendo as famosas rachaduras, vai dando os famosos atritos, os famosos desentendimentos, famosas brigas, discussões que, claro, se você deixa progredir, né? Igual no exemplo de uma casa que começa a rachar. Se realmente você não começa a cuidar, reparar, pode ser que isso venha a ser o início de outra coisa pior. Claro, não por si só qualquer rachadura, uma casa vai cair, ou qualquer rachadurazinha no relacionamento, no casamento, ele vai vir a chegar no divórcio, separação, não é isso. O que eu quero dizer aqui é que, nesse caso, você vai ter uma vivência ruim,
Você vai ver no caso da casa, a casa caindo aos pedaços, alguma coisa. Então isso vai te mexer negativamente. Assim como sua companheira, no caso, no casamento, você tem um mau relacionamento com ela, Vai. de maneira, né, conversar com ela só de maneira ofensiva, sempre crítica, do que tá querendo que o companheiro tipo, exigindo e não pedindo, né? Ou seja, você está direcionando seu companheiro de maneira ofensiva, de maneira crítica, com certeza isso é ruim para o seu casamento. Seu casamento começa a ficar não harmonioso, fica um pouco ruim. Tipo, você vai se sentir mal no casamento, né? Você vai começar a ter desentendimentos e mesmo que não chegue a ponto de brigas e chegar a um ponto maior, né? Divórcio, mas você não vai se sentir tão feliz, tão amado ali no casamento. Vai parecer que tem alguma coisa que não bate bem, né? A famosa expressão, que não está batendo bem ali. Então, isso pode ter certeza, ele, que isso daí é uma coisa que não é positiva para o casamento, certo? Ele? Sim. E no caso, se eu botar a linguagem do meu companheiro é ato de serviço. Se eu botar o lixo para fora, eu já tô fazendo ato de serviço para ele. Se eu trazer um copo d'água para ele, já tô fazendo ato de serviço para ele. Então, Aila, se você faz um exemplo como esse, você está fazendo um ato de serviço. Mas o que esse ato de serviço por si só significa? É isso que eu falo para se atentar. E eu acho que ato de serviço, e quando eu venho falar assim, de qualquer outra linguagem aqui, seja toque físico, presentes, parece que todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe, porque presente, quem vai não saber o que é um presente? Quem é que não vai saber o que é um toque físico, né? Quem é que não sabe o que é um ato de serviço, que é colocar o lixo para fora, que é colocar, como você citou o exemplo, de trazer um copo d'água. Isso é um ato de serviço, com certeza, claramente é um ato de serviço. Só que qual é a diferença e por que eu estaria aqui explicando e aprofundando? Por causa que ato de serviço não é qualquer coisa, né? Nem é qualquer serviço que significa um ato de serviço, como linguagem do amor. Linguagem do amor é isso que eu sempre estou aqui para tentar. É linguagem do amor. Se você bota a palavra linguagem do amor antes de ato de serviço, pronto, já é outra coisa totalmente diferente. É quando você está realmente ali focado em ajudar o outro realmente, verdadeiramente, querer ver o outro bem, querer construir os tijolinhos do amor romântico. Realmente é quando você faz aquilo por amor. O famoso fazer por amor é fazer para que o outro esteja bem, para que eu veja o outro se sentindo bem, né? Para que eu ajude realmente de verdade o outro, né? Para eu, de certa forma, estar demonstrando o meu amor por ele através daquele serviço em si. Certo aí, né? É mais profundo. Na questão do ato de serviço, também precisa do feedback do outro, precisa ter a resposta do outro se aquilo é importante para ele, ou o ato de serviço é só o fazer e o ponto final. Bom, sempre o feedback aí, né? Eu acho que não só em qualquer uma das 5 linguagens, não só nessa linguagem, não só em qualquer outras das outras 4 linguagens, no total 5 linguagens, é importante. Eu acho que em qualquer coisa na vida, se você lida com outra pessoa, num relacionamento, principalmente de casamento, de casais, né? E até porventura que ainda namora, pensando em casar ainda, noivado, o que for, qualquer relacionamento a dois, até porventura se extrapolar para parentes próximos, a relação entre duas pessoas, né, exige o feedback. Exige, nesse caso, acaba sendo quase que automático um feedback. Na verdade, você sempre vai ter o feedback. A diferença é que uns podem ser implícitos e outros explícitos. Tem uns que você, claramente, quando o outro acaba de terminar de fazer a comida, você diz, muito obrigado por fazer essa comida deliciosa. Você já tem o feedback. Muito obrigado por ter limpado a casa. Você já tem um feedback rapidamente. Mas pode ocorrer, em alguns momentos, que seu companheiro não dê esse feedback logo, né? Você limpa a casa e não fala nada. Ou nem diz se está bom, se está ruim, né? Se gostou, se não gostou, se quer que continue. Ou entendeu? Não tem esse feedback. Isso realmente é muito importante aí você tocar nesse assunto, porque o feedback é que vai fazendo os ajustes. Certo? Você vai fazendo os ajustes e sempre entrando em uma conciliação, ou seja, em um acordo em comum, né? Vocês vão realmente entrando em acordo, o que realmente está aqui para frente é importante que os dois continuem fazendo. Eu acho que se não der, né? Tipo, se você fizer alguma coisa, algum tipo de comida e a pessoa não der o feedback, pode perguntar, né?
Você gostou ou você acha que é errado? Tipo, você tem como linguagem do humor ato de serviço. Eu fiz a comida para você. Se eu perguntar, você gostou? Eu tô errado em perguntar? Não, não, claro que não, ainda, muito pelo contrário. Se realmente vocês têm um bom relacionamento, né, os dois, um conversa com o outro de forma aberta, né, tipo, não tem problemas, tipo, não tá com desentendimentos, tá realmente com uma relação mais favorável, inclusive é quase que uma coisa imprescindível, você sempre tá ali ajustando ali, certo? Porque você, inclusive, não vai ter dificuldade de ter essa conversa, esses detalhes. Inclusive, Sim. e no final das contas é para que seja para o bem próprio do companheiro, né? Se você ajusta ali, se você fez uma coisa bem ou não, vendo o feedback dele, é para apenas ajuste mesmo, realmente ajustar, certo? Isso seria positivo. Claro que, dependendo do casamento, do relacionamento, dependendo do companheiro ou companheira, pode não entender bem o que seria, porque que o outro sempre está perguntando se está bom, se está ruim, ou se era para fazer aquilo. Mas isso é como diz, é de acordo com o amadurecimento do casamento, do casal. Eu acho que a De acordo questão com a amadurecimento dos da dois. conversa, né? A maneira como vai falar, como vai perguntar, o tom de voz. Sim, que inclusive na parte de palavra de afirmação se aprofunda bastante isso, né? De que a importância do tom de voz, de como o que você quer demonstrar com aquelas palavras, com aquela fala que você cita com seu companheiro. Então, pelo que eu entendi, ato de serviço não é simplesmente fazer qualquer coisa. Então, tem como você dar algumas dicas para a gente botar esse ato de serviço em prática no dia a dia? Sim, Aileen, inclusive é para isso que eu estou aqui, porque realmente o ato de serviço ele não é simplesmente, como eu digo, apenas as tarefas domésticas. Ele é como se fosse um ramo grande, inclusive um subtópico bastante enorme, né? Grande aí de atos de serviço, porque realmente muitas dos atos de serviço acabam sendo no lar mesmo, ou seja, na casa, certo? Desde fazer, limpar o chão, lavar um banheiro, fazer uma comida, lavar uma roupa, né? São bastantes até claros, né? São claros esses atos de serviço. Só que esses são geralmente os atos de serviço que englobam a parte do serviço doméstico. Mas a expressão, na verdade, a linguagem maior, atos de serviço, né? Ela é muito maior do que essas tarefas domésticas, certo? Aqui a gente citou bastante tarefas domésticas para que realmente a pessoa entenda e clareie, né, a visão de que não é apenas tarefas domésticas, certo? Ela talvez seja mais simples e mais fácil de ser conhecida pelas pessoas. As pessoas realmente conhecem mais. Só que tem outros atos de serviços que podem ser feitos, como por exemplo, seu cônjuge, seu companheiro ir pagar alguma conta ou fazer as compras da casa, ou você ir consertar algum calçado seu, ou alguma roupa sua, ou Fazer então algo por você, né? fazer alguma coisa que naquele momento você não poderia resolver e seu companheiro foi. Ou então ainda, a melhor maneira, inclusive, dos exemplos que eu gosto de dar, que seriam os que, inclusive, eu até prefiro, são os melhores, que seriam atos de serviço quando seu companheiro está junto com você, fazendo as coisas com você. Tipo, por exemplo, que você precisa terminar alguma coisa para amanhã, até amanhã, aí ele vai e te ajuda. Você quer que ele organize os livros ali, as apostilhas, ele vai e te ajuda. Quer que organize as folhas, né? Vamos supor que você acumula bastante coisas, você é daqueles que acumula bastante coisas. Aí você quer agilizar aquilo, ele vai e te ajuda também naquilo. Isso é um ato de serviço, né? São bastante coisas, né? Por exemplo, vocês podem fazer coisas juntos, né? Às vezes, dependendo da linguagem, nesse caso, quando um dos dois companheiros, nesse caso, no meu caso, por exemplo, ato de serviço, soa muito mais atos de serviço, eu sair no caso, com minha companheira e resolver alguma coisa juntos com ela, que inclusive faz com que a gente agilize, né, o a fazer, seja o que for, do que simplesmente, nesse caso, ser tempo de qualidade. Para mim, vai soar muito mais o significado como um ato de serviço do que quando eu sair com ela para resolver alguma coisa, né? Que, no caso, quando for outra linguagem, outra pessoa, seria tempo de qualidade. Para mim vai soar muito mais a expressão de amor como um ato de serviço, né? Para mim, porque realmente aquilo vai me ajudar, vai fazer sentido para mim, né? Vai ajudar. Ou seja, Ayla, tem diversos exemplos, desde, como você citou, ir colocar um lixo para fora, até você ir
para outro, vamos supor, viajar para outro lugar para ir resolver uma coisa, para não ir sozinho, aí outra pessoa, no caso, seu companheiro vai junto para te ajudar ali na hora de você estar resolvendo aquelas coisas, certo aí, né? São exemplos diversos, eu acho que é bastante profundo, daria para passar, né, um dia todo aqui dando vários exemplos menores, né? Tem exemplos maiores, né, e os exemplos miúdos. Na sua opinião, qual é a melhor maneira de começar a praticar o ato de serviço? Seria perguntar ao outro se precisa de ajuda? Então, Aida, a melhor maneira de realmente o seu companheiro sabendo, né, que a linguagem, né, do seu cônjuge, né, é atos de serviço, é ele realmente ir direcionando. Se pelo menos o cônjuge sabe já que é ato de serviço, ele já tem uma tendência de querer começar a fazer, no caso, esses atos de serviço, né? Só que a pessoa que tem como linguagem principal do amor, né, para ficar mais claro assim, ato de serviço, ela pode ir direcionando, o que eu quero dizer é solicitando, fazendo pedidos, certo? Para que vá ajustando e dando o famoso feedback. Aí vá ajustando, mas jamais eu recomendo aqui que exija-se que o outro faça, porque aí sim vai deixar de ser atos de serviço e deixar de ser uma expressão genuína de amor que seu companheiro estaria fazendo por você. Na sua opinião, se, tipo, você é ato de serviço, se eu chegar e dizer, vou fazer isso por você, pode ser que a pessoa não goste, né? Tem gente que gosta de fazer certas coisas só. Então ainda Eu acho que é uma questão muito importante porque tem aqueles negócios que você pode ter a boa intenção de querer ajudar, mas pode ser que o outro não receba como uma boa intenção. sim, ainda que inclusive é o famoso a explicação dos dialetos. Por mais que realmente seja um ato de serviço, mas é bom e preferível que após ser tão aberto com seu companheiro, essa ideia de um fazer ato de serviço pelo outro, que realmente após um feedback, né, também, que é importante, realmente fique claro se seriam em todas as tarefas ou quais ele preferiria, né, iria preferir que seu companheiro estivesse fazendo com ele. Inclusive, o companheiro que tem como atos de serviço, ele é que tem que direcionar, sim, seu companheiro para as coisas que são mais importantes para ele e que ele gostaria bastante que fosse feita juntos. Tem outras ainda que nessa questão pode ser que não fosse tão importantes que fosse feita com seu companheiro, ou seja, desde que ele não solicitasse. Então, pelo É que o a meio gente... de campo, como disse. O meio de Então, campo. pelo que a gente entendeu, que ato de serviço não é qualquer coisa, não é o ato doméstico em si, e o mais importante é que você tem que perguntar, né? Chegar e dizer, eu vou fazer isso para te ajudar, que pode ser que não ajude. Feedback. Então, acho que mais do que nada, o ato de serviço é a questão de você ter o feedback, saber, e ato de serviço é você ajudar e não querer fazer no lugar dele. É a questão de você querer ajudar ele, estar ali, apoiar ele. Isso é ato de serviço. Então, mais do que nada, obrigada a todos vocês e tchau. Obrigado e tchau.